Salve, povo do samba! Você piscou e estamos de volta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitrola. Esse que é um programa que a gente conta a história do carnaval através dos LPs e discos de Vinícius e Sambas Enredo. E nesse episódio a gente vai falar sobre o desfile de 1971. Os sambas estão aqui, nesse disco aqui, capa bonita, chamativa, com desfiles, com as imagens da Portela, campeã de 1970. E é uma tradição até dos discos, né, de ter na capa a escola campeã do ano anterior. E o que é bacana também é que tem até Você abre aqui, tem uma grande foto do desfile na Rio Branco. Rio Branco nada, Presidente Vargas. É isso, eu sou o Miguel Ferreira. E eu sou o Rafael Cazé. Se liga que o Vitrola já está começando. E nesse episódio, mais uma vez, trazemos o nosso convidado mais que especialíssimo, Diogo Barros, representando o Samba Vivências aqui nessa parceria maravilhosa entre os projetos da UERJ. Isso aí, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Vamos bater papo. Diogo, fala aí. Esse desfile de 71, a gente não pode dizer que foi um desfile de grandes sambas, ou pelo menos de sambas que ficaram muito famosos, né? Quem ganhou esse campeonato? Ganhou esse campeonato o Salgueiro. Salgueiro, mais uma vez, com o enredo do Fernando Pamplona. Na verdade, uma ideia inicial de Joãozinho 30 e Maria Augusta. Maria Augusta que nos deixou recentemente, mas que tem um legado aí, a gente vai falar dele hoje. Era uma ideia inicial do Joãozinho e da Maria Augusta, mas o carnaval é assinado por 4. É o Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, Joãozinho 30 e Maria Augusta. Festa para um Rei Negro, que conta a história da visita de reis negros a Maurício de Nassau, né? Vindos da África, Vindos da África. Diretamente lá do Gongá. Isso, foi uma grande festa que fizeram para eles. Eles contam a história no enredo e tal, e o samba ele se tornou um samba clássico, né? Principalmente por conta do refrão, que era o Pega no Ganzê, Pega no Ganzá, que é um refrão que todo mundo canta, que canta em marchinha, que canta em vários ritmos, mas que todo mundo conhece. E esse samba até dificilmente as pessoas chamam ele de Festa do Rei Negro, né? Falando, que samba é esse? É o Pega no Ganzê. Exatamente. Né? A Maria Augusta deu um depoimento para a gente aqui no Badauerge e ela falou muito desse desfile em especial, e ela falando que o samba, na verdade, não contava o enredo, né? Tinha, lógico, passagem, mas era o contrário, como você falou no outro episódio, samba cobertor, né? Sim, esse não cobria o enredo. Embora fosse um samba grande, ele não cobria o enredo. Pois é, e aí, mas o samba cresceu na quadra e acabou sendo escolhido. E ela ficava meio zangada com isso, mas não tem como não dizer que esse samba foi muito bem escolhido, né? Foi muito bem escolhido e ficou para a posteridade, né? O que fica realmente é esse refrão inesquecível, que, como a gente até já vinha conversando, as torcidas também adotaram ele, né? Então tem um monte de grito de torcida com olelê, olalá, e isso. Olelê, olalá, Romário vem aí, o bicho vai pegar. Eu não sou vascaíno não, mas Romário merece. E foi o 5º campeonato do Salgueiro, né? O primeiro carnaval da Maria Augusta do Joãozinho, oficialmente, e o 5º campeonato do Salgueiro. E, inclusive, eu vi isso durante o carnaval. Um ex-aluno nosso aqui, o Daniel Oliveira, fez um vídeo para o ge.com mostrando como é que essa música ela também é adotada por torcidas do exterior. Ou seja, eles cantam olelê, olalá, mas não têm a menor noção da origem do samba, né? Porque a melodia é muito forte, né? Então eles só repetem aquele vocalize e não sabem exatamente do que se trata. É muito, muito interessante. E o samba do Zuzuca. Samba do Zuzuca, que já tinha ganhado o samba lá em 69, 70, se eu não me engano, foi a 3ª vez que ele ganhou a seguida. E eu acho que cabe ressaltar também que, já, além de ter essa Joãozinho, Pamplona, Maria Augusta, o Arlindo, a gente tinha na direção de harmonia o Laíla que começou sua trajetória no Salgueiro
Ele já estava Salgueiro lá foi uma nessa escola impressionante, né? impressionante. Muito peso. Muito. A gente peso. saiu de lá para várias escolas de samba, né? O que o Joãozinho, a revolução que o Joãozinho causa na Beija-Flor depois dessa escola que ele fez no Salgueiro é inacreditável. É. Né? A gente ainda vai chegar lá. Vai, mais para frente. E Agora. é um legado que ele perpassa por várias gerações de pessoas que trabalham com carnaval, né? Começou com essa galera e que esse legado ele é eterno, basicamente. Sim, falando em legado, a gente tinha como na diretoria de bateria, a gente já tinha Almir Neto na direção de Olha bateria. só. Né, com o irmão dele, que era o mestre Louro. Eles eram mestres de bateria. Sim, mestre Louro era um mestre de bateria. E eles eram mestres incrível, de bateria em né? conjunto. E olha que coisa curiosa, né? Hoje em dia a gente tem 2 irmãos na bateria do Salgueiro, comandando a bateria do Salgueiro mais uma vez, né? Então é bonito ver como é que as coisas se repetem, né? Sim, muito bacana. Uma coisa do Zuzuca, eu acho que a gente pode dizer que é a música mais famosa composta por ele, né? É um cara que teve uma carreira longa. Ele morreu em janeiro de 2025, morreu agora quase 90 anos de idade. Mas esse foi o samba dele de maior repercussão, né? Sem dúvida, esse é o que mais gente conhece. Agora, no mundo do carnaval, tem outros sambas que foram gravados no Salgueiro também, que tem bastante repercussão. E tem um samba que fez sucesso na voz do Jair Rodrigues, que é Vem chegando a madrugada, o sereno vem caindo. Que legal. Quer dizer, eu acho que essas duas músicas são as referências em cima do Zuzuca, Sim. que nos deixou há pouquíssimo tempo. É verdade, fica, como disse o Miguel, fica o legado dessa gente aí pra gente, né? Vamos aproveitar então esse legado para ouvir um trechinho dessas Vamos ouvir o Pega no Ganzelo, ou quer dizer, Festa para o Rei Negro. É isso aí, pode deixar aí. Isso aí é tipo um samba chiclete, né? Gruda na orelha da pessoa, não solta mais. Até quem não é de carnaval, né? Não sei se vocês vão lembrar, a gente teve um prefeito aí que foi o único samba que ele pôde lembrar na reunião junto à Liesa, foi o Pega no Ganzê, o Pega no Ganzá. Olha só. Mas vamos lá, outros sambas aí, o que você destaca de 1971? Como você disse, Cazé, não foi um ano que tem muitos sambas que ficaram para a posteridade, mas tem um classicão que alguns acham que é o samba mais bonito da Portela, que é o samba em que ela faz a homenagem à Lapa. O enredo é Lapa em 3 tempos. E ele é um samba que toca eventualmente também em rodas de samba e tal, que ele tem uma melodia muito cativante, uma poesia muito bonita, e que muitas pessoas lembram, porque ele começa falando abre a janela, formosa mulher. Eu não vou usar cantar, depois a gente bota um trechinho, mas esse samba, quando ele começa assim, você já quer saber o que ela vai olhar pela janela, entendeu? Uhum. Então eu acho que isso traz esse samba poético que a Portela tinha nesses tempos, sabe? Essa beleza de poesia, essa melodia que te envolvia, que fazia você balançar. Mesmo você não conhecendo samba, ela começa a tocar, você já começa a balançar. E aí garante o vice-campeonato para Portela, né? Um vice-campeonato. Que é uma inversão de 70, né? Em 70 tinha sido a Portela em primeiro e o Salgueiro em segundo. Eram as duas grandes concorrentes. O Salgueiro tinha crescido muito nesses últimos anos. Ele ganha em 69, aí a Portela ganha em 70 e ele ganha em 71. É um fla-flu. Exatamente. Naquele momento era forte isso. E esse samba, ele tem um apelo muito grande depois que Paulinho da Viola grava também, né? Tem alguns sambas que têm regravação. O samba da Império da Tijuca desse ano, por exemplo, que não é um samba muito conhecido, mas ele foi gravado por um grupo vocal que nós conhecemos, talvez os mais jovens não conheçam, que era o MPB4. Olha. Eles gravaram o samba da Império da Tijuca nesse ano. E sem dúvida, o fato do Paulinho ter gravado, ele botou para a posteridade e para... É o que a gente sempre fala, né?
Existe um nicho específico de escola de samba enredo, que ouve e consome samba enredo ao longo do ano, e tem a galera que consome samba e MPB, que não é necessariamente esse público. E quando um cantor como Paulinho da Viola grava, aí realmente você está levando para muito mais gente. O alcance fica maior. Muito maior, exatamente. E ele se torna muito mais conhecido, né? Eu acho que vale a gente ouvir um trechinho do samba A Lapa em Três Tempos. Em Três Tempos, isso. Vamos ouvir no samba da Avenida ou vamos ouvir do Paulinho da Viola? A gente pode ouvir os dois, né? Opa, beleza. Maravilha, então põe aí. Bora. Mais dois famosos atos, os belos posteiros, são relíquias desse bairro, que foi o berço de boêmios seresteiros. Abre a janela, formosa mulher, cantava o poeta trovador. Abre a janela, formosa mulher, na velha Lapa que passou. Bom, a gente acabou de ouvir aqui os sambas da Portela, mas você mencionou do Império da Tijuca, né? Isso. Então, como aqui a gente não perde tempo, vamos colocar um trechinho também. Lua alta, som constante, ressoam os atabaques, lembrando a África distante. Diogo, nesse carnaval, a gente tá falando aqui nesses 3 anos, né, de 69 a 71, esse fla-flu, como o Cazé disse, entre o Salgueiro e a Portela. Mas nesse ano específico, isso é uma curiosidade. Por que existiu uma diferença tão grande entre as notas das escolas? Porque o Salgueiro é campeão e a Portela vem abaixo, com uma diferença que hoje a gente consideraria muito grande, né? A diferença que tinha naquela época hoje não existiria, porque hoje as escolas de samba elas têm o decimal. Então, Uhum. assim, naquela época, como é que era o julgamento? Era um jurado por quesito e as notas eram de 0 a 10. Isso caiu depois, assim, durante muitos anos, continuava sendo de 5 a 10, não tinha ainda o decimal, e hoje é decimal. Então, hoje você tem de 9,5 a 9,10. 9,5 a 10, né? Então, a diferença é muito pequena. As pessoas perdem carnaval por 1/10. Sim. Nessa época, não. E os julgadores também não tinham tempo ruim, assim, eles davam... A gente, se você pegar a planilha de notas, tem escola de samba que levou 3, Caramba, 4, nossa 5. senhora. É um julgamento Sabe? bem pesado. A Mocidade, que nesse ano quase foi rebaixada, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, ela teve 3 em mestre sala e porta-bandeira. O que aconteceu para esse jurado da Bom, 3? só se caiu, não né? sei, Só eu perdeu não o sei o que sapato, aconteceu, mas caiu ele a tirou bandeira, 3. se enrolou na bandeira. sei A curiosidade sobre esse ano é que houve um atraso grande por conta das chuvas no Rio de Janeiro, então houve um atraso grande que atrapalhou as escolas que começaram o desfile, e a curiosidade é que a Unidos de Padre Miguel e a Mocidade Independente de Padre Miguel ficaram em última colocação, né? As 2 escolas de Padre Miguel ficaram em última colocação. Isso me soa familiar, não? Pois é. As coisas se repetem, né? É verdade. O que acontece é que não houve rebaixamento naquele ano, porque no ano seguinte seria o aniversário de 150 anos da independência do Brasil, e aí eles falaram, não vamos rebaixar ninguém, a gente faz um super desfile ano que vem com mais escolas. E realmente, Esse ano até se pensou nisso, né? Chegou a se ventilar a hipótese da UPM não descer, né? Sim, mas acontece isso. Essa é uma discussão muito antiga, né? Que toda aquela história que a gente sempre fala da escola que sobe e cair e tudo mais, e que acaba que todo ano a gente fala, podia não cair ou aumentar o número de escolas e tal, mas esse ano não houve queda e se propôs para o ano de 72 um super desfile em homenagem aos 150 anos da independência do Brasil. Deixa eu aproveitar o gancho, você estava falando da Unidos Padre Miguel, ela traz um samba muito curioso, né? Que é homônimo de uma composição do Sérgio Porto, que é o Samba do Crioulo Doido. Né? Isso. O Sérgio Porto era um poeta, né? Um escritor, e aí ele inventou essa história do Crioulo Doido. E o samba, ele fala exatamente, ele conta bem a história. É um samba que, o diferencial dele é que ele é um samba de 3 estrofes e 3 refrões, que hoje em dia é impensado isso, né?
Então ele conta exatamente a história de que o enredo que ele estava acostumado a escrever, não foi o enredo escolhido, e aí ele faz uma confusão danada, enfim. Não, e é bacana, né, você ter, na década de 70, a gente está falando de ditadura, é um enredo meio provocativo aí, né? Porque era um cara que, no seu humor, nas suas crônicas, né, ele era um cara muito crítico ao poder reinante naquela época, né? Que era uma época que as escolas tinham que tomar muito cuidado com os enredos que elas levariam para Sapucaí, não, mas para os desfiles, para Presidente Vargas. Mas mesmo assim, todos esses sentimentos ainda existiam dentro das pessoas que faziam carnaval, né? Sim, estava lá, mas eles não podiam falar, Exatamente. né? Então, mais uma vez, se você for ver o hall de enredos que a gente tem em 71, é muita homenagem ao Brasil, sabe? Tanto que eu acho que vale a pena a gente destacar que a Império Serrano ela traz um carnavalesco novo naquele ano, que é o Fernando Pinto. Opa! O Fernando Pinto, que já se mostrava um grande tropicalista ali em 72, porque o enredo da Império Serrano era Nordeste, seu povo, seu canto, sua gente. Então, ele já traz... Aí voltamos a falar de Brasil. Então, assim, se você for ver os enredos, né? E o Fernando Pinto ele vem trazendo esse olhar sobre o Nordeste, que ele traz depois em outros enredos, mais adiante. E tal. vai brilhar e ser campeão lá na Mocidade. Um grande campeão na Mocidade, né? Com desfiles incríveis, né? Era o ufanismo que a gente estava comentando no episódio anterior. Né? Sim, por conta disso, né? Medo de o que eu posso dizer, o que eu posso falar. Tem sambas que são assim, só falando bem do Brasil, homenagem ao Brasil, assim, uma auto-homenagem, sabe? Porque é isso, você estava muito limitado dentro das possibilidades do que você poderia dizer, né? Não é que não havia uma resistência dentro das escolas de samba. Aliás, a escola de samba existir naquele momento já era resistência, né? Sim. Elas estarem ali com seus desfiles já era resistência, como é até hoje, de certa forma. Mas tinha temas que você não podia tocar, entendeu? E hoje você tem essa liberdade de falar sobre o que você quer. Mas você acha que essa série de enredos do Salgueiro, né, que foge um pouco disso para falar do negro, da África, né, é revolucionário nessa época? Eu acho que já é uma forma de você tentar burlar. Porque quando você apresenta, como o Salgueiro fez, que apresenta Chica da Silva, que apresenta Zumbi dos Palmares, ele, na verdade, está apresentando esses personagens para o grande público, que não conhecia, que nunca tinha ouvido falar. Né? Não à toa, depois que Salgueiro faz Chica da Silva, o Cacá Diegues vai filmar o filme sobre Chica da Silva. Chica da Silva vira depois novela. Tudo isso por quê? Porque existiu na escola de samba esse intuito, né, de apresentar. E eu acho que, de certa maneira, é uma forma de burlar a censura. Assim, a gente não pode falar sobre certos temas, mas a gente está falando aqui de Zumbi. Poxa, se Zumbi não era um cara revolucionário, se não era um cara que lutava contra o poder institucionalizado, sabe? Então ele estava trazendo, mas tinha que ter muito jeito para trazer. E claramente, Pamplona era um cara de esquerda, assumidamente de esquerda, né? Então acho que ele viu ali uma ferramenta para questionar aquela situação que o país estava vivendo. Né? E também era aquela máxima da escola de samba agir como um agente social, né? Por exemplo, hoje a gente, alguns anos, ano passado, a Portela com defeito de cor e o livro se esgotando. Então, a escola de samba levando esses imaginários, essas histórias para o grande público. E aí ainda tem gente que diz que a escola de samba é uma cultura menor, né? Não sei aonde isso, porque o que a gente vê não é isso. Isso que você citou do livro que foi o livro que serviu como base para o enredo da Portela, inclusive a autora Ana Maria foi agora para a Academia Brasileira. Acabou de entrar na ABL, né? Gente, verdade. Uma coisa leva a outra, assim, sabe? Você esgotar um livro, você não conseguia. Passou o carnaval, você não conseguia achar o livro em lugar nenhum. Não, até hoje é difícil achar esse livro. Até hoje, assim, os estoques, eles vêm e acabam muito rápido. E aí é isso. Aí você vê... a escola de samba não teve nada a ver com isso? Foi só uma coincidência? Não, lógico. Não, lógico que não. Lógico que ela apresentou um livro para pessoas que nunca tinham ouvido falar. É um livraço, né? São 1000 páginas. É um livraço mesmo, né? Literalmente. Definitivamente. Bom, e para a gente terminar esse episódio, uma foto, uma imagem
A gente está falando aqui, podcast, mas nosso podcast apela para as imagens. Uma foto muito legal que é do Jorge Ben, na verdade, hoje Jorge Ben-Jor, né? Na época ainda Jorge Ben, e o Wilson Simonal desfilando no Salgueiro de 1971. E aí, Diogo, você estava falando que o Jorge Ben reluta em ser enredo, é isso? Jorge Ben é um grande salgueirense, né? Onde ele, em alguns momentos da carreira dele, ele levou a bateria do Salgueiro para show. Ele é um cara que sempre desfilou no Salgueiro. E vira e mexe, o Salgueiro procura ele para tentar homenageá-lo e ele até hoje não aceitou. A gente não sabe se isso vai acontecer em algum momento em vida ou se vai ter que esperar ele fazer a passagem para a gente poder homenagear, mas tomara que não, tomara né? que não, é muito Foi mais tão bonito bacana o quando a Milton homenagem é esse em ano vida. lá recebendo a homenagem, né? Sim, emocionante, ele tá lá e eu acho que ia ser muito legal para o Jorge Ben ele participar disso, né? Tá presente e até dar os caminhos, né? Como agora a gente tem aí o Ney sendo homenageado Sim, lógico. pela É um ano de Imperatriz. homenagens, né? É um ano de muitas homenagens, mas assim, a pessoa estando viva, ela pode dizer contar a história dela ela mesma, Verdade. né? Tirar as dúvidas do carnavalesco, do enredista Verdade, e bacana. contar a sua própria história. Bacana. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Chegamos ao fim de mais uma viagem pela história do carnaval. Esse foi mais um episódio do Vitrola e aquele procedimento básico. Antes de tudo, obrigado, Diogo, mais uma vez pela participação. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto do Samba Vivências quanto do Badauerge. Badauerge? Som Preto, Festa Brasileira.